Olá, meu querido, olá, minha querida. No nosso segundo encontro aqui, eu vou mostrar para você a revolta e a fala de Bolsonaro, chamando aqueles que se elegeram com o verde e amarelo como traíras, não é? Em que contexto? Aqueles que votaram na reforma tributária que foi aprovada graças à articulação do governo Lula. E Bolsonaro inconformado, porque ele fez campanha, ele andou, ele pediu, ele ligou, ele mandou mensagem, não votem a favor da reforma tributária comunista. Enfim, vamos ver o que ele falou aqui, vamos comentar? É muito sem noção esse homem, viu? E não sabe perder, viu? Bolsonaro não sabe perder. Bolsonaro, ele não se adequa à democracia, porque a democracia é isso, é você ora ganha, ora você perde, e tá tudo bem. Lá na frente você tem uma outra chance, mas Bolsonaro não supera, não é? Mas vamos mostrar aqui, vamos comentar, vamos ver junto. Esse mal, esse câncer, não apareceu de uma hora para outra. Ele começou lá com uma célula, outra, um pequeno ponto que não foi combatido na época e cresceu e está esse câncer vermelho atrapalhando o futuro do nosso Brasil. A gente tem que explicar para ele, né? Não é câncer, querido. Ganhou as eleições. O PT, Lula, ganhou as eleições. A maioria do povo brasileiro, dentro da democracia, escolheu o governo do PT, o governo de esquerda, Lula. Câncer é o que você tem na sua cabeça, porque não é possível, sabe? Não sabe perder. Supera, perdeu, mané, supera e para de chorar. Chega, para. Agindo dentro das nossas famílias. Como, por exemplo, foi votada a reforma tributária. Se fosse uma boa reforma, ninguém precisava ganhar milhões, ou cargos, ou diretoria de bancos para aprová-la. Gente, é muito cínico. Quem é Bolsonaro para falar de comprar parlamentar? Bolsonaro criou as emendas secretas. O ano passado estava o orçamento de mais de 16 bilhões de reais. Foi aprovado o orçamento para agora de 2023, quase 20 bilhões de reais. Foi aprovado no governo Bolsonaro, que o Supremo Tribunal Federal barrou em dezembro do ano passado, dizendo que é inconstitucional. Quem é Bolsonaro para falar de tomar lá da cá, de centrão, de comprar parlamentar? Quem é Bolsonaro? E detalhe, mesmo Bolsonaro tendo comprado o parlamento, ele não conseguiu aprovar a reforma tributária. Ele queria, Paulo Guedes queria, e eles não conseguiram, porque é incompetente. Agora, o presidencialismo de coalizão tem esse custo de negociação, de cargos, de emendas. Tem, André? Tem. Nós não vamos mentir. Tem esse custo. É o custo hoje da República e da democracia. E Lula venceu. Lula conseguiu. Gastou muito menos, distribuiu muito menos cargos, articulou e conseguiu a aprovação da reforma tributária, coisa que Bolsonaro gastou muito mais e não conseguiu aprovar a reforma tributária. Talvez esteja aí a grande dor de Bolsonaro. Não consegue superar. Por quê? A reforma tributária, para além de uma vitória do governo Lula, foi a maior derrota até agora. Vai vir mais de Bolsonaro. Mas como é muito bom para o projeto de poder do câncer vermelho, o pessoal compra gente nossa. E esses caras não conseguem enxergar que a taxação da herança vai recair sobre ele. Ele está preocupado com os ricos, né, gente? Quem é que tem herança, gente? A maioria que tem herança que vai ser taxado, são milhões de herança que será taxado. Ele está preocupado com o quê? Com o rico de novo, né? O pobre não está nem aí. Ele não está se importando se a cesta básica vai diminuir o valor. Ele não está importando que vai ter mais transparência em toda a cadeia tributária, com o fim da cumulatividade dos tributos, que eu já expliquei para você. Ele não está preocupado com nada disso, não é?
com a maior legalidade, com a maior transparência, com a menor complexidade do sistema tributário, que consequentemente vai trazer o quê? Mais investimentos e mais negócios para o país. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com as grandes heranças que serão tributadas. É muito ridículo, viu? Oh, meu Deus. Não consegue ver que seus filhos e netos vão ser doutrinados em sala de aula? Que doutrina, que patifaria é essa? O que tem a ver isso com reforma tributária, meu filho? Que doutrinação o quê? Ô, povo ridículo! Bolsonaro não tem conteúdo, não tem argumento. Aí o que ele faz? Ele levanta essas presepadas para enganar o quê? O gado. Porque só pode ser o gado para ser enganado, porque não tem condição um trem desse, gente. Não consegue ver que ele perderá paz no futuro e, mais do que isso, perderá sua liberdade. De onde? De onde você tirou isso, Bolsonaro? Vai perder a liberdade? Ah, você vai voltar de novo com aquelas fake news. Que se o PT, se Lula ganhar para presidente, vai fechar as igrejas. Que igreja foi fechada? Ah, que se Lula ganhar as eleições, ele vai pegar a sua casa e vai dividir, vai dar para quem não tem. Com quem que Lula fez isso? Pelo contrário, Lula já lançou o programa de 2 milhões para serem lançados nesse 4 anos do governo. 2 milhões de casas da Minha Casa e Minha Vida. Entende? Então, vai voltar de novo a mentir de novo, tudo de novo, Bolsonaro. Tenha santa paciência. Ah, não. Eu sempre sou orientado e disse que eu me considero uma pessoa inteligente e cumpro as determinações da dona Michele. De falar pouco. É porque ela sabe, né? Que você fala muita besteira. Você fala muita desinformação e mentira, não é? Para muita coisa com coisa, não é? Nisso a gente tem que concordar com Michele Bolsonaro. Fala menos, sabe por quê? O peixe é pego pela boca. E eu não sei se você sabe, se é peixe. Acredito que as coisas, né? Com poucas palavras, se elas são coisas importantes, as pessoas se convencem. Nós devemos buscar a nossa vizinhança e conversar o que está acontecendo no Brasil. E alguns dizem, lembra do Tiririca? Pior do que tá não fica? Mentira! Fica! Deixa eu falar, nós estamos fazendo isso, ó. Nós estamos conversando com a nossa vizinhança. Quando a gente curte, quando a gente compartilha, quando a gente fala, a gente está mostrando tudo para a nossa vizinhança. Bolsonaro, pode ficar tranquilo que nós vamos mostrar. Pior do que estava, não vai ficar. Já melhorou para seu desespero, viu? Fica pior. Basta deixar na mão dessas pessoas podres decidirem o futuro do Brasil com seu voto comprado. Perdeu as eleições. E não foi voto comprado não, viu? Não foi não. Aceita que dói menos. Supera. Ai, já tá chato isso. Tido, ainda tem uma meia dúzia de gente que deixa muito a desejar. Mas nós colocamos um risco no chão. Qual é a nossa base? É Deus, pátria, família e liberdade. E assim a gente vai criando lideranças. Bolsonaro está tão magoado, gente, que 2 de seus aliados não atenderam o seu pedido para não votar a favor da reforma tributária. Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, e um outro senador, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes é do PL. Expulsa ele, gente. Uai, Bolsonaro quer que expulsa ele. Só que não, né? Não vai expulsar. Não vai. Bolsonaro acha que tem uma força maior do que tem. Não vai expulsar.